Bom, nosso próximo exercício com certeza foi aquele exercício que várias pessoas ao observar na prova já imaginou que teria que calcular algum tipo de volume ou alguma área. Curiosamente, não foi isso. Na verdade, é um exercício que você tem que ter mais uma percepção de mundo visual do que qualquer coisa. É aquele exercício que você vai conceber a resolução a partir de raciocínio lógico, não precisa de fórmula, não precisa de nada, só de observar detalhes. Eu fiz o desenho da figura dentro da caixa, na prática você não precisa desenhar isso no papel, o que você precisa desenhar é isso na sua mente, no mínimo, para idealizar qual é o pensamento da questão. O que é que a gente tem? A gente tem um troféu em tamanho real, 50 centímetros por 50 centímetros, e uma altura como um todo, desde a base até o topo da esfera, de 100 centímetros. Dentro do enunciado é citado que essa esfera do troféu original tem 30 centímetros de diâmetro. Na prática, para a resolução do nosso exercício, isso não vai ser necessário. O que a gente precisa observar na questão é que a gente tem a base que suporta as hastes, é um paralelepípedo com arestas de mesma medida, é um paralelepípedo de base quadrada. Então você tem 50 por 50. E o outro detalhe que é primordial para o exercício é você notar que a altura como um todo vale o dobro da medida da aresta da base, como eu escrevi aqui. Porque se a ideia é fazer um troféu em miniatura, ele precisa estar em escala. O que é que quer dizer isso? Ele tem que ter a mesma forma na base, uma estrutura que vai ser um paralelepípedo de base quadrada, e a altura da miniatura precisa ser o dobro da aresta. Ok, aí a gente tem uma caixa, e para botar o troféu dentro dessa caixa de vidro, que supostamente está com a altura liberada para a gente, né? Só que as arestas da base já estão delimitadas. A caixa possui 10 centímetros por 8 centímetros, a gente já tem que ter atenção com isso, porque a priori a caixa de vidro ela não é de base quadrada, é um retângulo 10 por 8, só que a gente tem que seguir duas regras. Para as paredes laterais da caixa, a miniatura tem que ter um espaçamento de pelo menos 1 centímetro. 2, para o topo, a miniatura tem que ter um espaçamento de 2 centímetros. Como exercício, quer que a gente construa o maior troféu em miniatura possível, então a gente vai usar os limites possíveis para construir esse troféu. O que é que vai acontecer? A limitação vai ficar por conta do 8. Porque eu preciso dar um espaçamento de 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. De modo que eu vou acabar concluindo que a aresta da base desse troféu, do paralelepípedo que vai formar a miniatura, vai ter que ser de 6 centímetros. Por que eu vou no 8? Porque se eu for no 10 e dar uma limitação de 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro, eu concluiria uma aresta de 8 centímetros de comprimento. Só que o 8 centímetros do comprimento aqui precisaria vir para aqui também, porque eu não posso deformar o troféu. O meu troféu não pode ser 8 por 6, porque é uma miniatura, então tem que vir em escala. O meu troféu precisa ter base quadrada. Então, se eu ficar pensando pelo 10, isso aqui tiraria 1 centímetro de cada lado, eu teria 8. Só que se eu puser 8 aqui, tem que ter 8 aqui, eu não contemplaria essa distância. Ou seja, o limitante que vai dar para a gente o tamanho da aresta da base da miniatura é o comprimento do 8 aqui. Porque esse 8 precisa ter um espaçamento de 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Logo aqui vai ter que ser 6 para satisfazer essa condição. Sendo isso 6, isso aqui também precisa ser 6 porque eu não posso deformar o troféu. Ele tem que ter base quadrada. Vai ter uma sobra de mais do que 1 centímetro olhando por esse sentido. Não tem problema nenhum, até porque o exercício fala que esse espaçamento tem que ser pelo menos 1 centímetro. A gente está botando o maior troféu em miniatura possível, mas esse troféu está satisfazendo. 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, eu fui no limite que eu podia, vai ter mais sobra aqui sem problema. Pronto. Uma vez que eu concluo que a aresta da base da minha miniatura vai ter que ser 6 por 6 para satisfazer as condições das paredes, eu vou dizer então que a altura do troféu em miniatura até o topo da esfera precisa satisfazer essa relação de proporcionalidade aqui, né? Então, se eu concluo que a aresta aqui vale 6 centímetros, a altura do troféu desde a base do troféu até o topo da esfera vai precisar ser 12 centímetros. Aí agora entra em jogo a outra condição para o exercício. A outra condição para o exercício diz que do topo da esfera até a tampa, né, até o limite da caixa, tem que ter um espaçamento de 2 centímetros. Então, a pergunta do exercício quer saber qual a altura da caixa que a gente vai usar. 12 centímetros da miniatura
para ficar em escala, mais 2 centímetros que eu preciso de dar de espaço para o topo da caixa, então vou concluir que a caixa como um todo vai ter uma altura de 14 centímetros.